Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC. E nesse momento que a gente tem a taxa Selic super alta, é o melhor momento para comprar fundos imobiliários. Tem muita gente que está desperdiçando essa oportunidade. Eu quero que você fique bastante atento. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje. De um lado, fundos imobiliários pagando muitos dividendos, dividendos bem altos, caindo na sua conta todo mês, livre de imposto de renda. Por exemplo, os fundos de papéis estão pagando muito bem. Do outro lado, a gente tem várias oportunidades baratas, principalmente com fundos imobiliários de tijolos, com um pensamento de longo prazo. Comprar barato é o maior acerto que um investidor pode fazer, ao mesmo tempo que comprar caro é o pior erro. E o cenário que a gente vive hoje não é de preços altíssimos, então a gente consegue fazer boas compras sim. E o que a gente não pode esquecer, principalmente nessa época de taxa Selic alta, de inflação alta, né, do IPCA também, a gente não pode esquecer que os fundos imobiliários pagam mais dividendos nesses períodos. Então a gente pode aí turbinar um pouco mais os nossos ganhos, comprando sempre num preço justo ou mais barato. E eu vou compartilhar minha tela aqui porque eu vou te mostrar exatamente esses números. Olha só, eu já estou dentro aqui do site do Investidor 10, porque aqui na versão Pro ele tem essa aba aqui que se chamam as mais queridas. E nós temos, por exemplo, os fundos imobiliários que são os mais queridos aqui pelo público, pela audiência. Então a gente vai utilizar alguns deles como exemplos, né? E aí a gente pode pegar até o MXRF11 como um exemplo de fundo de papel e o GARI11 como um fundo de tijolo. Olha só. Primeiro eu vou colocar aqui o MXRF11 aqui na tela para a gente ver, né, a cotação dele hoje R$ 9,28, mas o ponto principal aqui que eu quero trazer hoje, pessoal, é essa ideia do dividendo, né? E muitas vezes, principalmente quando a gente fala de fundo de papel, o dividendo ele está totalmente atrelado a algum índice do mercado financeiro, seja o CDI, que acompanha a taxa Selic, ou o IPCA, que é a inflação. Portanto, quando a gente tem um cenário de, por exemplo, IPCA alto, os fundos de papéis vão pagar mais. E aí a gente consegue ver até, eu vou direto aqui para a parte final, onde a gente tem o relatório gerencial do fundo, porque aí a gente vai conseguir ver um dado muito importante, tá? Já aqui na tela, então, o relatório gerencial do MXRF11, né, que você sabe, o relatório gerencial onde tem todas as informações mais importantes do fundo, tá? Todos os detalhes até é uma dica que eu dou. Acostume-se a olhar sempre o relatório gerencial. No vídeo de hoje eu quero focar nessa parte aqui, ó, da tabela de sensibilidade, que é aproximadamente o quanto um fundo está remunerando. E aqui a gente consegue ver que um fundo de papel, então, ele tem uma parte da sua composição com contratos que remuneram IPCA+, ou seja, inflação mais uma taxa, e também tem uma parte que é CDI+, ou seja, essa taxa que segue muito próxima da taxa Selic, mais um valor ali pré-acordado. Então, pessoal, aqui nesse exemplo, né, esse primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês, o MXRF11 ele tem a maior parte dos seus contratos atrelados ao IPCA, enquanto outros fundos, por exemplo, eu até posso te mostrar na sequência, o KNCR11, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa do Brasil, tem 98% dos seus contratos atrelados ao CDI, ok? Então, sempre lembre-se também de olhar a composição do fundo imobiliário que você escolher, porque aí você sabe qual índice que você está se expondo. Mas a grande lição dessa tabela de sensibilidade aqui que eu quero te mostrar é o seguinte: quando você comprar um fundo imobiliário muito próximo do seu preço justo, ou seja, deságio, você estaria comprando mais barato. Quando a gente coloca aqui esse 0,1, então você está praticamente comprando no valor justo. A remuneração desses contratos aqui está algo em torno de IPCA mais 10,29. Se você comprar mais barato, por exemplo, com 4% de deságio, seria 11,38. Esse deságio, pessoal, a gente consegue ver aqui através do PVP, né? Então, por exemplo, hoje, 9,28
é o valor justo. Se esse PVP estivesse abaixo, você estaria comprando com deságio. Por exemplo, menos 4%, aquele PVP estaria a 0,96. Mas você reparou isso aqui, ó, se você comprar no valor justo hoje, um fundo imobiliário, você pode receber, por exemplo, IPCA mais 10% ao ano. Isso na cotação de hoje. Por isso que eu digo que é uma grande oportunidade quando a gente fala de fundos imobiliários de papéis no cenário atual. Porque se você pegar, por exemplo, o Tesouro Direto, ele vai estar remunerando o Tesouro IPCA+, algo em torno de IPCA mais 7% ao ano, né, que já é uma taxa muito boa. Se você pegar simulações de longo prazo, é uma rentabilidade muito alta, IPCA mais 7%. Óbvio que o Tesouro Nacional é o ativo mais seguro da nossa economia, ok? Um fundo imobiliário, ele tem sempre um pouco mais de risco, que é o risco do mercado imobiliário, e por isso ele remunera mais. Então a gente não pode fechar os olhos para os fundos imobiliários de papéis, tá? Óbvio que vão ter alguns fundos mais seguros, alguns fundos mais arriscados. O MXRF, por exemplo, é um fundo que eu considero ele meio risco, né? Middle risk, nem acho que ele é o melhor fundo que a gente tem na bolsa. E como eu te prometi, vou mostrar agora o KNCR11, tá? Vou voltar aqui na lista das mais queridas no Investidor 10, o KNCR está aqui, tá? Por que eu vou mostrar o KNCR? Porque eu preparei uma planilha aqui que tem um dado bem importante, tá? Antes de eu ir para a planilha, só quero que você acompanhe essa ideia aqui. Quando a gente fala dos dividendos, né, históricos, veja como um fundo de papel ele é muito variável, tá? Em alguns momentos, porque ele acompanha as taxas, os índices, né? Por exemplo, o CDI nesse caso aqui. Então, em alguns momentos ele pagou pouco, em outros ele pagou muito mais. Isso tanto em reais, né, valor nominal, quanto também no dividend yield, que daqui a pouco eu te explico mais sobre isso também quando eu falar dos fundos de tijolos. Então, veja, um fundo de papel varia muito o seu pagamento de dividendo. Por isso que em alguns momentos da economia, ele vai pagar muito mais, que é o que a gente está vendo agora. Mas acompanhando aqui a lógica, eu vou voltar no relatório gerencial do KNCR11. Por quê? Porque a gente vai fazer uma conta aqui e a gente vai pegar esse número, tá? Ó, ele está pagando, né, na média, aí, os seus contratos CDI mais 2,25% ao ano. Isso daqui dá algo em torno de 106% do CDI livre de imposto de renda. Isso daqui é muito importante, tá? Eu preparei já uma planilha que eu coloquei num outro vídeo aqui do canal, mas eu coloco aqui de novo. Essa isenção, ó, por exemplo, o fundo imobiliário, se ele remunera 106% do CDI e não tem imposto de renda, a gente está falando que uma pessoa que investisse R$10.000, depois de um ano, teria mais ou menos 1.510. Enquanto uma pessoa que investisse num título com imposto de renda, por exemplo, uma renda fixa tradicional, por causa do imposto de renda, essa pessoa teria R$1.175 depois de um ano, ou seja, bem menos do que os dividendos dos FIIs, né? Se não fosse o imposto de renda aqui, ficaria quase igual, né? Um com o outro. Mas veja o impacto positivo dessa isenção do imposto de renda, principalmente quando a gente fala de dividendos de fundos de papéis. Muito bem, vimos aqui então essa remuneração, né? Essa taxa alta que a maioria dos fundos de papéis está entregando hoje, né? Então, sempre lembre-se de não comprar caro os seus fundos de papéis, tá? Eu acho que esse seria o pior erro do investidor. Se você estiver comprando um fundo que você acha ele dentro do seu perfil de risco, de segurança que você estudou, e ele tiver num preço justo, ele vai te remunerar bem, tá? Principalmente nesse cenário que a gente vive hoje. E os fundos de tijolos, né? Poxa, será que vale a pena investir num fundo de tijolo, já que os papéis estão pagando tão alto, assim, os seus dividendos? Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente precisa alongar o prazo, tá? A gente precisa ter um pensamento mais de longo prazo e outra coisa, pensar nesse conjunto de dividendo mais valorização. E nesse vídeo aqui hoje eu quero colocar mais um tópico, né, que é o rendimento. Veja, vamos colocar aqui na tela, por exemplo, o GARI 11, né, que é o primeiro fundo de tijolo dessa lista aqui do Investidor 10, e aí a gente vai ver uma lição bem legal quando a gente vai para os dividendos, tá? Veja, ele tem o dividend yield, que é o percentual, ok? E também tem o dividendo, que ele é nominal, ou seja, ele pagou um total de R$1,05 nos últimos 12 meses para cada cota, sendo que uma cota custa, nesse momento, R$8,72. Mas veja esse gráfico aqui histórico
está com um período aqui de mais ou menos 5 anos, olha que constante, né? Ele pagou 8 centavos, 8 centavos, 8 centavos. No mês anterior ele conseguiu pagar 9, mas veja que um fundo de tijolo ele é muito mais constante, tá? Porque aqui você está investindo diretamente em imóveis. Nesse exemplo do Gary 11, ele tem logística e também tem muito de renda urbana, por exemplo, supermercados, lojas de atacado. Então aqui você está investindo na veia no mercado imobiliário, não tanto num título de renda fixa, que nem os papéis, que segue muito a taxa Selic, segue muito o IPCA. Aqui você está falando do mercado real, né? Então, esses imóveis estão locados para inquilinos e esses inquilinos estão pagando, né? Por isso que a gente vê isso aqui diretamente na renda, né? No rendimento do mês, ok? Então, por que um fundo imobiliário de tijolo também é interessante? Olha, porque tem toda essa resiliência do mercado imobiliário e a gente vai ter possivelmente o reajuste desse aluguel ao longo dos anos, né? Então, um inquilino ele está lá esse ano, no ano que vem vai ter um reajuste nesse preço do aluguel, ou no final do contrato, né? Às vezes esses contratos são mais longos, enfim, né? Mas tem essa correção da inflação, provavelmente todo ano. Outro ponto que é importante, tem a possibilidade de uma valorização desse imóvel, né? Porque todos os anos, os próprios fundos, eles fazem uma reavaliação do seu conjunto de imóveis. Então é muito provável que esses imóveis, ano após ano, eles se valorizem. Não o imóvel especificamente, mas o bairro, a localização deles. Pode ser que desvalorize também em algum determinado ano, ok? Isso pode acontecer, né? O mercado ele é volúvel mesmo, ele é bem volátil. Mas quando a gente tem um pensamento mais de longo prazo, a gente consegue ver janelas de oportunidade. Então, um fundo imobiliário de papel, ele vai te pagar muito dividendo hoje, mas você não vai contar com essa possibilidade de valorização ou mesmo de reajustes, né? Porque você já está recebendo aqui na veia, no dia zero. Então, isso é importante no seu planejamento. Quando você tem um pensamento um pouco mais de longo prazo, comprar barato, principalmente um fundo de tijolo, é interessante, se esse fundo ele tiver bons imóveis, boas localizações, bons inquilinos, eles vão continuar te pagando por muito tempo, tá bom? Essa é a ideia. E se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreva aqui no canal Lucro FC e compartilhe esse vídeo com seus amigos também. E óbvio, assista esses outros vídeos que a gente deixou separado para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.